E aí, você é carioca? Pois é, olha, tá chegando a PGM Rio de Janeiro. E se você não for carioca também, caramba, é um concurso assim incrível, incrível. E vamos passar as principais novidades, o que é que saiu desse concurso agora, que tudo indica que esse concurso está chegando, né? E é um concurso arretado. Como a gente diz, é um concurso muito bom. Ou falando de um bom carioca, é bom demais, não é assim não, né? O carioca não fala assim não. Olha, o concurso da PGM do Rio, ele teve a comissão dele alterada, né? E por isso a gente foi conversar, né, com algumas pessoas que estão na PGM Rio, ou que possuem algum conhecimento, para falar, poxa, será que esse concurso vai sair mesmo? E a gente indica aqui, né, que esse será um grande edital em 2025. É provável que esse edital saia esse ano ainda, né? Como é que eu faria? O que é que eu estudaria para esse concurso? Como é que, enfim, eu estaria aí competindo? Primeiro, vamos lá, professor, o que é que mudou nesse concurso? Bom, eu me chamo Felipe Duque e queria que você entendesse aqui o que é que aconteceu e como é que a gente se deve se preparar para o concurso do TJ do Rio. Sou professor aqui no Estratégia de Carreira Jurídica, especialmente em Direito Tributário. Estou aqui também no YouTube, né, comentando algumas decisões com você, alguns casos aqui na jurisprudência. E vai ser uma satisfação poder te mostrar basicamente assim o que é que eu faria se fosse você e quisesse muito esse concurso da PGM do Rio de Janeiro, tá? Bom, o que é que saiu aqui? No fundo, saiu basicamente uma notícia instituindo, designando, né, o servidor aqui, Carlos Raposo, como presidente da comissão da organização para o concurso de ingresso, seja o concurso para procurador do município do Rio de Janeiro, como também para o que ele chama de cargos de pessoal, né, de apoio, ou seja, ali o que seria técnica analista, vamos dizer assim. Então perceba que se designou o subprocurador-geral, houve uma modificação, portanto, né, nessa comissão desse concurso. O que aconteceu? Em suma, foi redefinida a presidência dessa comissão organizadora. E, professor, não, a presidência é para fazer outra coisa. Não, há, de certo modo, totalmente expresso na portaria, dizendo que essa pessoa ela é responsável pelo novo concurso de procurador, que é aquilo que nos interessa. Então, o grupo de trabalho é feito pelo presidente, Carlos Raposo, que é o subprocurador-geral, e pelo secretário, né, que é Leandro Menezes Sobrinho. Ele deve secretariar, portanto, os trabalhos desse concurso. Tá, professor, o que é importante para mim, ou melhor, o que é relevante a gente saber sobre esse caso, né? Veja, com a comissão, a gente imagina que o próximo passo é a contratação da banca. Então, poxa, tem a comissão formada, né? O próximo passo agora é você abrir o processo licitatório para contratar essa banca organizadora. Então, eles vão contratar, né, ou por dispensa de licitação, pode ser, às vezes, enfim, né, o estilo como a gente vai acompanhar da banca, né, da PGM do Rio, né, por ser uma organização, um órgão, melhor dizendo, que muitas vezes gosta de ter essa preponderância na organização do concurso. Eu tenho dois grandes amigos, né, que passaram lá. O Marcelo, por exemplo, é um colega meu de Recife, né, hoje é procurador do Rio de Janeiro. Também teve o Simeão, também outro grande amigo. E eles contaram para mim como essa seleção foi difícil nos últimos anos, ou melhor, na última, porque durou mais de 4 anos assim, por causa da pandemia, né? Digamos assim, foi um concurso que demorou muito tempo, né? Por causa das fases da pandemia. E a gente sabe que a remuneração lá é muito boa, a remuneração inicial de R$ 29 mil, né? O que é que a gente tem, portanto, agora? A gente tem a ideia de um status da comissão formada. Banca, a gente não sabe agora ainda a quantidade de vagas, mas nós sabemos que temos um salário inicial muito bom. O último edital foi em 2021. Professor, como é que eu posso dizer que, na verdade, a gente vai ter esse concurso novamente? Porque ele pega a portaria inicial ali, né, de 20 de março, que era para organizar o concurso, altera e coloca, de certo modo agora, né, o presidente. Né, ele só tinha colocado o secretário, agora o presidente Carlos Raposo. Então, ele consegue dar início concretamente ao edital para que agora contrate a banca e, consequentemente, dê os próximos passos do concurso. Eu quero fazer o concurso de procurador da PGM do Rio de Janeiro. O que é que eu devo saber? Quais são os requisitos desse cargo? A primeira coisa que você tem que saber é que você tem que ser, obviamente, bacharel em Direito, só que ele diz que você tem que ter uma certa atividade jurídica. Essa atividade jurídica são de 2 anos de atividade jurídica que é comprovado até o resultado final do concurso. Primeiro, como é que se comprova a atividade jurídica? E até essa notícia está aqui no site do Estratégia, está bem interessante. E perceba que, se for conforme os últimos editais, isso é até o final do concurso, né? Como é um concurso que demora muito,
é possível que às vezes você pode, durante o prazo do concurso, ter essa atividade jurídica. Então, aqui a gente tem algumas atividades, né? Exercer a atividade de advogado, exercer até estagiário, contou, aluno residente dos programas de residência jurídica, que é muito comum no Rio de Janeiro. Então, você consegue aí, durante esse tempo, é um ótimo concurso para que você também está no final da faculdade fazer. Quais são os salários, os benefícios, né? A gente falou que a remuneração inicial é 29 mil, e esse valor é composto de vencimento básico mais gratificação, né? E após completar 3 anos de atividade jurídica, eles começam a receber o que eles chamam de triênios, né? Que é basicamente o que a gente conseguiu destacar aqui. Então, se você perceber, aqui como a gente informou, a gente tem que você começa ganhando basicamente a remuneração mensal de 29 mil. Mas depois que você tem mais de 6 anos de casa e, consequentemente, claro, passe essas escalas dos triênios, né? Que ele falou, de 0 a 3 anos, 3 a 6, isso aqui vai aumentando, você pode ganhar até 51 mil reais, né? Assim, isso de acordo, obviamente, com verbas que não possuem caráter remuneratório, né? São verbas que devem ter um caráter indenizatório para respeitar o teto constitucional, mas basicamente aqui você percebe que é uma excelente carreira, né? A ideia do cargo de procurador da PGM do Rio de Janeiro é realmente um cargo que todo mundo fala que é uma das melhores procuradorias ou mais bem pagas. Enfim, você vai poder, consequentemente, estar aqui num excelente concurso. Quais são as etapas dessas provas? Nós temos 4 tipos de provas. A primeira prova, e isso que muda no Rio de Janeiro, é que a prova ela vai ser escrita, né? Geralmente os concursos do Rio de Janeiro são assim. Então, a primeira prova você vai fazer uma prova escrita, ela é chamada de escrita geral, no último edital foi assim, escrita específica. Perceba que aqui você só elimina. Na segunda, que também é escrita, você elimina e classifica, né? Depois você já vai para as provas orais, que aí tanto eliminam quanto classificam, os títulos, por fim, somente classificatórios. As provas foram no Rio de Janeiro. Professor, quais foram as disciplinas que foram cobradas? E isso faz com que o concurso seja altamente específico, né? De maneira que uma pessoa que estuda para outras carreiras, é difícil ela vir para fazer essa prova da PGM do Rio, porque você vai se concentrar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disciplinas. Se você parar para pensar, muitas vezes isso aqui concentra muito o nível em procuradorias. E, de maneira geral, você tem essas disciplinas que são poucas comparadas a outros concursos que tem de PGEs, muitas vezes que eles vão colocar aqui matérias como até difusos e coletivos, com leis locais, vão colocar, às vezes, penal e processo penal, vão vir, né? E isso aqui a gente não tem, né? Então você consegue ter uma concentração maior. Não que seja fácil, pelo contrário. Essa prova escrita geral vai ser, aqui a gente tem a eliminação do concurso, né? Quem não tiver 60 pontos, né? E depois você vai somando, de certo modo, um número máximo, devendo o total de pontos da matéria ser igual até 100. Então você tem a prova escrita geral, a prova escrita específica, você tem que alcançar pelo menos 60 pontos para não ser excluído, em que serão aplicadas 6 provas para cada uma da disciplina do programa. Então perceba que aqui você tem 6 disciplinas. Né? No fundo, a divisão aqui eu falei que são 10 matérias, mas são 6 disciplinas. Então ele faz, de certo modo, estruturar uma prova como primeiro a escrita geral e depois a escrita específica. Né? O que é mais importante agora, tá, professor? E até para ficar até mais, de maneira objetiva. Eu sugiro que você, querendo a PGM do Rio, você comece pegando inclusive a prova passada e vendo as minúcias, que assim, eu acompanhei a prova oral, um amigo meu até, e acho que até trouxe essa informação para você. A durabilidade. A prova oral, né, aqui ele não está dizendo o tempo de prova, mas um amigo meu chegou, por exemplo, a colocar, né, que ele passou cerca de quase 1 hora dentro da arguição de uma banca, né? Então é óbvio que você tem que somar conhecimento para você conseguir discorrer às vezes 1 hora sobre um tema. Então o mais importante, no fundo, e até o cálculo da nota, você vai perceber que a prova escrita específica, ela vale muito, né, que é a segunda vez que você vai fazer a prova escrita, e também as provas orais, você some, de certo modo, aqui, nessas matérias, um grau de retenção de conteúdo desde já. Perceba também outra coisa, o concurso que a gente tem aqui, que foi, até vou trazer aqui para você. Então, em resumo, tá? O que é que eu faria? Nós tivemos o último concurso que começou em 2019 e foi até 2021. Quando coloca ali o edital, que foi em 2021, é que ele começou em 2019 e durou ali esse tempo por causa da pandemia, né? E o mais importante aqui, né, a gente teve quase 39 pessoas que foram empossadas, é que você consiga fazer uma boa base nessas disciplinas. Infelizmente, no seu quadro horário, você não vai conseguir contar como trabalho previdenciário e processo do trabalho
como matérias separadas, né? Então, por exemplo, vamos supor que você tem 20 horas semanais, tá? Contando que aqui você tem 6 disciplinas, eu dividiria por 6, né, para você saber exatamente o peso que você daria para cada disciplina. Então, eu consideraria civil empresarial como uma matéria única, digamos assim, já que a gente está falando de uma prova escrita, que você vai ter que ter esse tempo. Onde geralmente as pessoas mais sofrem, historicamente no Rio, é nessa matéria de direito financeiro e tributário. Os examinadores tendem a puxar muito, né? Até para, de certo modo, alguns entendimentos que são do Rio, né, da UERJ, tem alguns doutrinadores que são muito bons, né, e também a parte do direito constitucional é muito importante. O que é que eu faria? Velho, dividiria meu tempo igualitariamente agora, antes de tal, né, e especialmente dominaria muito bem as conceituações iniciais de cada tópico. Porque são essas conceituações iniciais que vão fazer você ganhar, de certo modo, ali, imagem para mostrar para o examinador que você sabe o conteúdo, para que você consiga discorrer um pouco mais. Eu não estudaria agora nada específico do Rio ainda. Quando sair o edital, e a gente vai sim pegar alguns tópicos e falar, não, isso aqui eu vou ter que pegar o que o pessoal da UERJ entende, né, o que o Barroso entende. Enfim, algumas pessoas que são célebres, digamos assim, né, no Rio de Janeiro, que têm ótimas doutrinas, e que são influentes também na PGM do Rio, seja com teses, né, abordagem de procuradoria, seja com a ideia de políticas públicas, que no Rio de Janeiro é um ótimo trabalho que é feito relacionado a, de certo modo, essa espécie dos pareceres, das peças processuais relacionadas a políticas públicas. Bom, esse seria o tipo de estudo que eu faria agora, né, em que a gente está nessa decisão de banca. Espero que você consiga ter entendido, né, e de alguma maneira se aproxime cada vez mais desse edital. A gente vai esmiuçar aqui, dar alguns detalhes para você. Beleza? Show de bola? Deixa o que é que você acha aqui nos comentários. Um grande abraço, bons estudos. Vamos lá.